Bom dia, pessoal. Feliz aí ano novo novamente, mas já no terceiro dia do ano. Estou saindo aqui do parque do McKinney. McKinney? Esqueci o nome do parque, mas não importa. É um parque legal que eu fiquei aqui 4 dias, enquanto eu esperava os dias para mim poder entrar de novo lá no sistema do Thousand Trails, que são 7. Então estamos saindo o parque durante a semana. O sol está muito gostoso, agradável, calor até. Então tá aí, vamos despedir da cidade de Fillmore. Kinney, sempre falei McKinney, Kinney Grove Park. Isso aí, pessoal. Então vamos aí. A estrada é aquela 101 que eu vou pegar, que eu já mostrei para vocês em vários vídeos. É uma estrada que estende desde do México até lá no Canadá. Então vai um grande pedaço dela, vai beirando a praia aqui. Então já estamos aí no Highway 101. E ao lado aqui estamos vendo o Pacífico, se dá para ver um pedacinho. E cheio de mansões beirando o mar. Olha lá o tal do Rancho Oso. Minha casinha ali pelos próximos 4 dias. Grande? É grande, espero que eu ache aí um site legal. Viadinhos. Olha os viadinhos. Faz tempo que eu não vi um viadinho na estrada. Então tá aí, parar aqui, registrar. Tem sempre o guarda aqui para dar as boas-vindas. Boa tarde, aventureiros, viajantes, beleza? Estou aqui estabelecido no Rancho Oso, que é mais um dos parques do Thousand Trails, rodeado por esta beleza natural, que são essas montanhas. Aqui fica mais ou menos a uma meia hora subindo as montanhas a partir da cidade de Santa Bárbara, aqui na Califórnia. São 190 baias, umas 150 delas com tal do full hookup, que é uma maravilha, que tem água, esgoto e luz. Eu já expliquei para vocês isso várias vezes. Então não preciso me deslocar para tomar banho ou conservar água nos banheiros que tem, que é comunitário, tipo esse aqui. Fica bem do lado, então beleza, porque daí eu posso fazer minhas necessidades ali para não ficar sujando muito o meu tanque. E o resto, tomar banho, relaxar, fico aqui na minha casinha. Eu decidi ficar aqui hoje para explorar um pouco mais aqui esse camping que eu nunca vim. Então vamos dar uma olhadinha ali. Quando não chove fica muito agradável, sem vento. Se dá um ventinho fica meio fresquinho. Eu já tô com blusa, mas tô com calor. Mas o problema é que como a gente tá meio que num vale, aqui nas montanhas, na área que chama Los Padres, a hora que o sol abaixa ali lá perto das 4 horas, agora são 2h30, daí aqui esfria bastante. Então o que eles têm aqui? Tem os banheiros, sempre tem aqueles informativos que dão para vocês na hora que chega. Teve um monte de atividades durante o Natal, mas eu não estava aqui, decoração de trailer, coisa e tal. Aqui é um coisa temático, é um parque temático daquele estilo meio que faroeste. Tem aqui umas casas que parecem aquelas casas do faroeste, e também tem outros chalés aqui, e também tem passeios de cavalo.
Passeios de cavalo fica somente 50, não fala o tempo. Fica $50 por pessoa, se você tiver no máximo um peso de 220 libras, que eu não sei em quilos quanto será isso. E para crianças até de 5 anos e até acho que 18, não sei, é 20 por pessoa. Então tem baias ali de cavalo, tá cheio de cavalo ali. Tem aqui também as máquinas de lavar roupa e secar. A máquina de lavar roupa é R$2,75 e a máquina de secar é R$1,75. Esse aqui não é aquele sistema que usa cartão, então tem que ter as moedinhas. Oh, how are you doing? Eles aqui também tem os chalés que eles alugam, estava vendo o preço, mais ou menos em média $160 por noite. Tá ali o pequeno, vocês que gostam desse tipo de trailer, aquele Airstream ali, é o mais caro que tem na categoria, $50 mil aquela porcariazinha ali. É menor que o meu, é bem legalzinho por dentro, mas é uma fortuna. Agora o que esse cara tá fazendo com o trailer estacionado ali do lado de um de uma chalé, não sei. So you're my neighbor. Hi, how are you? Where? Oh, I know. That's a pain, isn't it? Where? Então, pedacinho ali, mulher reclamando da internet, que eu ia falar agora. Aqui tem o Verizon, que é um dos mais populares, dá uma barrinha. E o T-Mobile, que é o que eu uso, não tem nenhuma barrinha. A senhora ali atrás, tem uma conversinha com ela, isso que é legal, né? De conversa onde quer. Eu vi as placas, né? As placas do carro dela é de Oregon, mas ela falou que mora perto de Seattle, que agora amanhã ela tá preparando para ir embora. Esses chalés aí que tava falando, eles têm tudo, tem banheiro, tem chuveiro. Eles costumam ser utilizados por pessoas que não têm o plano aqui do Thousand Trails, mas o Thousand Trails não inclui essas cabines, a não ser se você usar o plano mais caro, daí você tem direito a usar essas cabines, acho que é uma semana por ano. Então aqui tem 6, diríamos, avenidas, todas parecidas uma com a outra. E em 2 delas tem aquela área que tem um banheiro comunitário com máquinas de lavar roupa. Eu tô descendo ali pro Lodge. A entrada é longe, aqui é tudo distante. Então, eu já usei minha bicicleta para dar uma voltinha aqui, mas como caminhar é bom para a saúde, vamos dar uma caminhada. O plano que eu tenho aqui do Thousand Trails é o que me permite viajar o ano inteiro, ficar nos parques deles, de 4 em 4 dias. Isso inclui Oregon, Washington e British Columbia, no Canadá, e por um preço de $499. Como pedem para usar máscara, a maioria aqui não respeita, infelizmente, mas vamos usar máscara. Aqui tem acesso à internet nesse lodge, tem cadeiras confortáveis, só que a internet aqui é uma porcaria. Costuma ficar vazio, porque as pessoas que têm trailer grande não se incomodam, não se importam em ter um lodge, eles ficam na casa deles. Eu, como tenho um pequeno, às vezes é bom vir aqui. Mesa de sinuca, um banheiro legal. Tá vendo? Essa área comunitária aqui, ninguém. Uma baita de uma televisão, acho que eu deixei assim ela ontem à noite. Acho que agora 3 horas da tarde ainda não vem ninguém. Aqui tem um sistema também de empréstimo de livros e de vídeos, você, né, de honra, né, você pega um vídeo, leva lá pro teu trailer, assiste e depois traz de volta. Aqui outra área aberta, estava aqui ontem trabalhando um pouquinho no computador. O bom tá vazio, né, que você não precisa se preocupar. Como nessa época todo mundo já voltou para a escola, então a possibilidade de ter menos crianças aqui é alta. Tá vendo? Uma outra área grande com televisão, cafeteira, micro-ondas. Eles fecham às 9h30 da noite, abre acho que às 9 da manhã. E você pode aí ficar fazendo essas coisas à vontade, né? Que nem vai nem precisar usar máscara. Vou sair por aqui. Tá aí, ó, explicando aqui, ó, o que eu tenho que chama Camping Pass. E são por zonas. Essa aqui é do Sudoeste. A zona do Sudoeste inclui todos esses lugares aqui na Califórnia. Um em Nevada, que fica perto de Las Vegas, e um no Arizona.
Então eu tive, porque eu estou em Oregon, que fica aqui em cima, meu pacote inclui outros estados para cima. Então eu tive que pagar $59, acho que foi, para ter esse pacote extra, que são esses 3 outros estados. Então são várias opções. Eu já fiquei praticamente em quase todos agora aqui da Califórnia. Então, quando está um dia agradável, você pode ficar aqui do lado de fora também. Hoje, por exemplo, seria um dia ideal. Você tem que tomar cuidado. Alerta em todos os lados para tomar conta com as cobras, né? Aqui tem aquela que chama rattlesnake, aquela cobra peçonhenta que tem um chacoalhinho no rabo. Aqui também já ganhou vários prêmios pela manutenção e organização do lugar, naquele TripAdvisor. Vocês devem conhecer, vocês viajantes aí. O esquilho bonitinho, vai esconder comidinha pro inverno, mas já é inverno. Aqui tem quadras chama pickleball. Ó, como é que escreve pickleball? É um esporte muito popular aqui que tem na Califórnia. E é tipo no outro vídeo anterior eu mostrei uma família jogando. Mas é tipo como é uma peteca, mas é uma bola leve, com raquete, com parcerias ou não, que joga a bola de um lado pro outro. Quase todos os Thousand Trails que eu fui aqui na Califórnia tinha isso. Aqui tem quadras chama pickleball. Ó, como é que escreve pickleball? É um esporte muito popular aqui que tem na Califórnia. E é tipo no outro vídeo anterior eu mostrei uma família jogando. Mas é tipo como é uma peteca, mas é uma bola leve, com raquete, com parcerias ou não, que joga a bola de um lado pro outro. Uma quadrinha de vôlei. Aqui é uma área onde você traz seus cachorros para fazer as suas necessidades e para brincar. E te dá um saquinho plástico ali para jogar as cacas e depois jogar no lixo. E lembrando a vocês, outro vídeo que eu fiz também sobre o sistema de águas aqui, que as águas potáveis, bebíveis, tem a torneira verde ou azul. E aqui até tem um bebedor. E como todo lugar, organizado com as suas regras, o que pode, o que não pode. Olha, uma criança abandonou a bicicleta. Ah, aqui também tem. Esse aqui eu diria, acho que é o mini golf. Você já conhece o mini golf, né? O esporte. Eles te dão um equipamento, falou que tá numa caixa guardada aqui perto, não sei onde. E pega a bolinha, pega o taco e joga as bolinhas aqui no buraco. Olha o tamanhão da churrasqueira comunitária, hein, gente? Piscina aquecida. Acho que essa aqui ontem eu coloquei a mão, não estava aquecida, vamos ver. Não, essa aqui tá fria. Mas aquela menorzinha ali tá aquecida. Mas se chega até 8 pés é profunda. Ah, que delícia. Essa piscina aqui tá uma delícia. E como todo bom resort, aqui tem o hot tub, também super quentinho. Indo aqui no outro lodge, que se chama Stone Lodge, que é feito de pedras. Tem uma área, o food service, que é a área de serviço de comida, não estava aberto. Acho que por causa da época, né, que não é muito para turista, não deve ter comida essa época do ano. Essa é aquela casa das missões dos anos 1700 e bolinhas, tudo feito de pedra. Bacana. Tem essa área externa gostosa aqui para comer. Para quem gosta de história, tá contando a história aqui do Rancho Osso, que essa área existe desde 3.000 ou mais anos atrás, que era uma região que era cercada ou era habitada pelos índios Chumash, e depois eles foram eventualmente aí desaparecendo porque os missionários espanhóis trouxeram doenças para a região.
Tem aqui o escritório de recreação, já coloquei minha máscara, que tá pedindo para colocar máscara. Aqui é frio, eu vim aqui ontem à noite, putz, quase congelei. Mas de novo, vazio, sem ninguém. Aqui tem sinal de internet, né? Deve ser ruim que nem outro lugar. Uma área aqui para refeições, mesa de ping-pong. Se quiser pode colocar fogo na lareira aí. Falando aí, essas cobras peçonhentas moram no meio dessas vegetação aqui. Se a gente escutar um chocalhinho, tic, 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 tic. Sai de perto. Aqui também tem uma loja onde vende comestíveis. E falou que tá fechado, desgraça. Mas aqui tem leite, pão. Então vamos continuar explorando esse riachinho que passa aqui. Essa área aqui grande é só para barracas, porque só tem água, não tem eletricidade, não tem nada. E aqui é a área onde é que tem espaço para trailer, mas é só água e eletricidade, não tem esgoto. Então na emergência, se eu não tivesse achado aquela baia lá que tem tudo, eu teria que ter parado aqui mesmo. So the idea was to be on it. Exercitando os cavalos ali. Hoje eu não vou precisar sair para minha caminhada. Andei! E aqui só morro. Mas ainda vou pegar a bicicleta agora. Vamos lá na parte temática aqui do Rancho Osso. Então aqui é a área onde é que fica o estábulo, que tem os cavalos. Tem aqui também um tipo mini zoológico para esses animais aí mais amigáveis. Tem um porquinho ali. E é aberto para visitação pública. Tá bom. Cavalão, tá suado, devia estar trabalhando. Então aqui é a baia com os cavalos. But then So like now I don't see anybody here. So do you guys just keep maintaining them or just feeding them or? Well, it's late for riding at the moment anyway because they're about to feed. So riding is usually in the morning or maybe early afternoon. Ok. Então aqui está o mini zoológico. Tá aqui o mini zoológico. Temos o porquinho, oink oink. É claro que eu não vou te dar minha mão. Não sei se você vai comer minha mão, né? Se você tá com fome. Mas tem porquinho, galinha. Então ela estava me explicando que a maioria dos cavalos aqui são realmente para os turistas que estão acampando aqui. Mas tem a metade aí também são, que fala boarding, que são cavalos que ficam aí né, para eles tomar conta, tipo uma casa para eles aqui. A mulher que eu tava falando, entrou outra ali e falou: "Você tá bem? Você tá bem?" Eu falei: "O que ela tá perguntando se tá bem, se tá bem?" Ela tinha acabado de ter Covid. Aqui também tem uma área de armazenamento de RV. Se você não viaja tempo integral ou se quebrou, alguma coisa assim, você pode deixar ela aqui. Eu não sei o valor. Outro lugar que eu perguntei, estava mais ou menos $80 por mês para deixar o RV aqui armazenado. Ela disse que aqui no verão fica mais ou menos uns 41, 42 graus, que não há melhor época para vir, o que faz sentido. Então ela disse que fica melhor vir no outono, que é mais ou menos setembro, outubro, e nessa época que eu tô aqui. Como eu falei para vocês, isso aqui era um parque temático, então tem esses chalés que você pode alugar. Stentoville, deram até nome nessa fazendinha não, nesse parque temático aqui. Então você pode ficar neles. Deve ser também nessa média aí de $160 por aí. Se você não curte o estilo mais tradicional de acampar, você também pode ficar aí nessas carruagens. Daí você vai fazer de conta que você estava aí nos anos 1800 aí, quando estavam vindo do leste americano aqui para essa região, os aventureiros. Que barato. Só tem o que chamam os cots,
Tem nada, né? Praticamente 2 camas aí, sem feito de lona. Você coloca um colchão em cima. Mas é uma opção diferente. Se você quiser contar para os amigos, eu dormi numa carruagem, tá? E tem banheiro ali, com chuveiro. Então aqui praticamente só dorme. Então essa aqui é aquela barraquinha de índio. Se quiser ficar molhado à noite, porque não está coberto em cima. Tá aberto. Também é o mesmo estilo aqui. Se não chover não tem problema, né? Se chover, né, é um probleminha. Pois é, pessoal, voltando para minha casinha. 4 horas da tarde, mas como estamos aí rodeados por montanhas, o sol já se foi, ou está se escondendo da gente. E eu perguntei ali na entrada quanto é que custa para ficar naqueles carruagens. Falou $140. Então, e não tem nada, né? Tem eletricidade, mas disse que você tem que trazer seu próprio aquecedor. Então é isso aí, gente. Espero que tenha gostado aí do mini tour aqui do Thousand Trails, do Rancho Oso. Um pouquinho da história. Isso que deveria ser a estrutura do... cansei. Dos campings no Brasil, né? Seria legal, né? Ter essa estrutura toda aqui. Então lá pra vocês aí, terminando o videozinho. Aqui o nosso Minimax. Tá aí. Rancho Oso para vocês.